Bom dia, oitavo B. Hoje é dia 17, quinta-feira. Vamos começar a corrigir essas atividades aí, pessoal. Página 326. Essa primeira aí era para vocês fazerem um desenho, né? Um desenho aí mostrando um circuito elétrico bem simples, tá? Então aí cada um fez o seu, não tem nem como eu corrigir, tem vários tipos de circuito. E aí na apostila tem vários tipos, né? Vários exemplos que vocês poderiam estar aí copiando esses exemplos, colocando um desenho aí. Quem não fez também eu nem levei em consideração isso daí, porque é um desenho e tal. Vamos corrigir o restante aí, pessoal. Ó. Gente, tá quente demais. A 2. Olha lá. O conhecimento científico tem auxiliado a agricultura em sua busca por melhor produtividade. Por esse motivo, são pesquisadas muitas características físicas do solo úmido, como a capacidade de conduzir eletricidade. A que essa característica física está associada? A que será que essa característica está associada, pessoal? Ele dá várias alternativas aí. Na realidade, aí a alternativa correta é a alternativa A. Está associada à resistência elétrica do solo. E quanto menor for a resistência elétrica, maior será a capacidade de conduzir eletricidade, né? Então, a resistência elétrica aí do solo é bem grande e não tem a capacidade de produzir corrente elétrica. Então, alternativa A. 3. Pesquise o que é um fusível, de que forma ele é ligado na rede elétrica de uma residência e explique a sua importância. Então tá. Fusível, pessoal, é um dispositivo de metal, tá? Geralmente ele é feito de chumbo e ele é envolto por... É um tubo de vidro, tá? Um tubo, um cilindro de vidro. Né? Então, coloquem aí. É um dispositivo metálico, para quem não fez, né? Geralmente feito de chumbo, ou seja, não é obrigatório que seja de chumbo, mas geralmente ele é de chumbo, porque o chumbo, nesse caso aí, ele é um bom material para ser feito isso daí, pela função que tem um fusível, tá? E esse cilindro aí, essa parte de chumbo, ele é revestido por vidro, um cilindro de vidro, tá? A função dele, ele é instalado numa série, né, onde vai ter corrente elétrica. E qual a função dele? Proteger os equipamentos. Então, lá no seu registro, no seu relógio, lá fora no seu relógio, você tem um fusível desse. Se acontecer de haver uma grande descarga de corrente elétrica que vai chegar no seu do transformador, vai chegar no registro da sua casa e dali vai vir para dentro da sua residência e pode queimar os seus equipamentos, a função desse fusível é o quê? Ele desliga para que não chegue aqui, entendeu? Não vai chegar na sua residência, não vai chegar lá dentro, não vai estragar os seus equipamentos. Então, a função dele é proteger equipamentos elétricos. Essa é a função, tá? Esse fusível é usado sempre que tem um circuito de energia. Tá, página 327. Vamos ver lá. Aí ele começa agora a fazer uns cálculos, pessoal, para saber quanto que cada equipamento gasta. Olha lá. Em uma residência, há um refrigerador que funciona continuamente com potência de operação de 5.200 watts.
O número de lâmpadas de 40 watts que devem ficar ligadas durante horas para que seu consumo de energia seja o mesmo do refrigerador durante um dia é dado por. Então, veja bem, ele está dizendo lá que o refrigerador tem uma potência de 5.200 watts, ou seja, quando eu vou transformar ele em quilowatts, eu vou ter 5,2 kWh, né? E a lâmpada tem 40 watts, ou seja, ela vai gastar 0,40 kWh, tá? Aí ele quer saber quantas lâmpadas dessa eu preciso deixar ligada para ter o mesmo consumo desse refrigerador. Então, vamos ver. Você coloca lá o consumo em um dia do refrigerador é 5.200. Um dia. Um dia vai ter quantas horas? 24, né? Se você multiplicar 5.200 por 24, vai dar 124.800 watts hora. O consumo de uma lâmpada é de 40 watts em 3 horas, que vai me dar 120 watts, né? 3 horas, 120 watts. É 40 cada hora, 3, 120. Dividido o primeiro, que é lá o 124.800 watts, pelo segundo, que é 120, eu vou ter 1.040 watts. 1.040 watts. Esse é o valor. Então, é a alternativa D. Se eu quiser saber quanto que eu vou gastar aí em dinheiro, quanto que eu vou gastar de energia, quanto que vai acrescentar na minha conta, o que que eu faço aí? Eu pego esse 1.040, eu divido ele, né, por 1.000, né, que vai me dar 104, multiplico pelo valor do quilowatts que é na minha região. Daí eu vou ter em dinheiro quanto que eu vou gastar. A 5. As afirmativas a seguir referem-se às precauções que um técnico eletricista deve tomar com relação à segurança do seu trabalho. Assinale V ou F. A primeira. O risco de choque elétrico ocorre quando se toca em 2 ou mais fios ao mesmo tempo. Falso. Não é só quando você toca em 2 ou mais fios ao mesmo tempo. Você pode correr risco tocando em um fio só. Então, é falsa essa daí. B. O eletricista deve usar luvas de borracha adequadas e evitar curtos-circuitos entre 2 ou mais fios quando trabalhar com a rede elétrica energizada. Verdadeiro. C. O uso de botas de borracha impede a ocorrência de choques elétricos. Não. Falso. Somente a bota de borracha não impede. Vocês podem observar que essas pessoas que trabalham na Energisa aí, eles usam tudo de borracha, né? É luva, é bota, tem um cinto também que eles usam que é borracha. Então, é assim, tudo borrachado. Então, é falso, tá? Lembrando aqui, pessoal, que sempre, né? Tá falando de choque aqui, eletricidade é uma coisa muito perigosa, né? Pode matar a pessoa assim em questão de um segundo, já foi, né? Deve-se tomar muito cuidado com isso. Tem pessoas que qualquer probleminha que aconteça lá na casa com a lâmpada não está acendendo, ou então a tomada está estragada, não sei o que, ele vai lá, pega uma chave, abre a tomada, começa a mexer ali. Pode ser feito isso? Pode, mas com as devidas precauções. O que deve ser feito, pessoal? Eu não tenho como desligar o meu padrão lá fora. Por quê? Lá é lacrado. Não, realmente, a Energisa lacra, né? É lacrado. Mas dentro de toda residência tem um quadro, tá? Aonde tem, vocês desligam a passagem de energia de lá de fora para a residência. Então, desliga aquilo ali.
E esse quadro, pessoal, ele é determinado por áreas dentro da sua casa. Tem uma chave que ela vai ser para chuveiro, a outra vai ser para ar-condicionado, a outra vai ser para as lâmpadas, a outra vai ser para as tomadas, né? E tem alguns também que são por região da casa. Tipo assim, tem casas que são muito grandes, né? Feito esse quadro separadamente. Tipo assim, isso é para não fazer uma resistência em série, né? Então você desliga desliga tudo na casa, né? Nós já falamos sobre isso, acho que foi na aula passada, né? Vocês até fizeram uma pesquisazinha na casa de vocês para saber se tinha alguma rede em série ou paralelo, né, na casa de vocês. Então, é sempre bom ir lá e desligar. Se você não sabe qual daquela chave é pro local onde você vai mexer, você vai mexer com chuveiro, tal, principalmente chuveiro, pessoal. Chuveiro é uma coisa assim que a potência dele é muito alta, né? Então, o choque de um chuveiro às vezes a tomada é pouquinho, você leva aquele choquinho e nada. Mas se você encostar os 2 fios ali na tomada, você vai levar um choque tanto. Então, é perigoso. Vai lá, não sei qual que é, para que aqui, desliga tudo. Aí mexe. Com maior facilidade, com tranquilidade, você mexe no que você tem que mexer dentro da sua casa, tá? Mas nunca com esse quadro todo ligado, certo? É muito perigoso mesmo, pessoal. Vocês nem imaginam o quanto isso é perigoso. E sem contar que você pode botar fogo na sua casa, né? Porque se você fizer alguma coisa, dar um curto-circuito, sem encostar 2 fios ali que não podem ser encostados, e der um curto-circuito ali, aquilo ali é rede. Se pegar fogo naquele fio ali, ele vai em tudo. Vai para sua casa toda. Ali no meio dessas paredes da sua casa ali, ó, ele tem uma tubulação, né? Tem um cano de plástico ali, onde passa todos os fios e chega até o telhado ali, né? Se dá um curto-circuito ali, sobe a faísca, vai lá em cima, lá no fio, já era. Você perde a casa toda, então é muito perigoso, pessoal. Tomem muito cuidado com isso. E quando vocês verem alguém da casa de vocês fazendo esse tipo de coisa, mexendo, vai lá e desliga. Aí pronto, deixa a pessoa à vontade, pode mexer, tá? Vamos lá, a 6. Um chuveiro elétrico de dados nominais 220 volts menos 2.000 volts fica ligado diariamente durante 30 minutos. Todo dia 30 minutos se chuveiro ligado, hein? Haja consumo aí. Sabendo que cada quilowatt custa 0,80, calcule o total a ser pago durante um ano. Então, você só vai fazer essa multiplicação aí, né? Vê aí, ele está dizendo lá, durante 30 minutos todos os dias, né? Então, você vai fazer 30 vezes a quantidade de dias que tem um ano, 365 dias, vezes 30, vai dar um valor, multiplica por 0,80, que é o quilowatt, você vai chegar à conclusão de que você vai gastar durante o ano R$ 292 com o chuveiro, se você ligar ele 30 minutos. Todo dia, se o seu chuveiro ficar ligado 30 minutos, você vai gastar R$ 292, tá? Tarefa. Vamos lá, na mesma página, 327. A 1 aí da tarefa. Um corpo A fica eletrizado positivamente quando atritado com um corpo B. Logo em seguida, esses corpos são colocados em suportes isolantes. Quando as barras metálicas C e D tocam, respectivamente, A e B, que frequência ocorrerá? Ele vai passar, né, de um para outro. Elétrons do C vai passar para o A e elétrons do B vai passar para o D. Portanto, alternativa A. A 2 da tarefa, pessoal, é mais um cálculo aí. Ó, em um dia frio, um chuveiro elétrico é ligado para dissipar uma potência de 7.200 watts.
Se ele permanece ligado por 10 minutos, qual é a energia elétrica que consome em quilowatts? Então, pessoal, se ele está 7.200 watts, para você passar para quilowatts, você vai dividir por 1.000. Então, você não precisa nem pensar, tem que dividir por 7.200 watts. Divide ele, né? 7.200 watts, você quer ele em quilowatts, você vai ter 7,2 watts. 7,2 vezes 10 minutos, que tem 10 minutos ligado, né? Permanece 10 minutos ligado. Você vai ter aí 1,2, né? Certo? Vai ter 1,2 quilowatts. Quer saber o valor que isso tem em dinheiro? Pega 1,2 quilowatts e multiplica pelo valor do quilowatts que é na sua região. 3. Em uma residência vivem 4 pessoas. Cada uma delas utiliza diariamente durante 10 minutos um chuveiro de 4.800 watts. Além disso, a casa é iluminada por 10 lâmpadas fluorescentes de 20 watts cada. Para que o consumo de energia dessas lâmpadas seja o mesmo do chuveiro em 30 dias, por quanto tempo elas devem ficar ligadas continuamente? Se você fizer essa conta aí, pessoal, vai dar exatamente 20 dias. Então, essa lâmpada não é lâmpada de LED, que de LED gasta menos. Aqui ele está falando simplesmente uma fluorescente. Se fosse uma de LED aqui, ia ser bom demais, ia gastar menos ainda, mas é a fluorescente, tá? Que gasta um pouquinho mais. Ela tem 20 watts cada lâmpada. Você tem 10 lâmpadas na sua casa. Se você precisa deixar a lâmpada acesa durante 20 dias para que você gaste o mesmo valor de 10 minutos por cada pessoa. Então, 40 minutos do chuveiro ligado. São 4 pessoas, cada pessoa vai ficar 10 minutos com esse chuveiro ligado, 40 minutos. Então, 20 dias com essas 10 lâmpadas ligadas vai corresponder a 40 minutos do chuveiro ligado. Observem aí, então a resposta é D. Observem aí quanto que um chuveiro gasta de energia, pessoal. Eu acho que depois do chuveiro, o equipamento que, infelizmente, que eu queria que ele gastasse muito pouco, pessoal, sinceramente, porque eu uso ele todos os dias. Tá aí o aparelho doméstico que eu não fico sem, é o tal do micro-ondas. Eu uso ele 2 a 3 vezes por dia, todo santo dia. Os 30 dias do mês, eu não me lembro um dia que eu não tenha usado o micro-ondas. Eu uso demais o micro-ondas. E eu gostaria que ele gastasse pouca energia, mas eu acho que depois do chuveiro é ele que gasta. Talvez pode ser que depois do chuveiro seja o ferro elétrico e depois o micro-ondas. Mas o micro-ondas gasta muito. Eu fiz um teste. Ligar o ventilador e aí ligar o micro-ondas. Quando você liga o ventilador e você liga o micro-ondas, se ligar o micro-ondas 1 minuto, durante esse 1 minuto que o micro-ondas fica ligado, o seu ventilador fica ele gira menos, ele produz menos vento, e dá uma queda na energia. Você tem uma queda de energia. Então, se você tem uma queda de energia porque você ligou o micro-ondas, é porque ele consome muita energia, né? Infelizmente. Tô tentando usar menos, mas tá difícil a coisa. Um dia eu chego lá. Vamos lá. 4. Qual é o meio que melhor conduz a eletricidade? Nós já vimos aí, né, pessoal, que os materiais que mais conduzem eletricidade são os metais, né? Mas aí ele está dizendo, o ar, em virtude da facilidade de propagar o relâmpago? Não. O metal, porque apresenta maior número de cargas livres. Exatamente. A gente já viu que os metais
são os elementos que mais conduzem corrente elétrica. Então, a alternativa B aí está correta. Aí depois a C ele diz o plástico, pois é derivado do petróleo, grande fonte de energia, não. O plástico não conduz corrente elétrica nenhuma, muito pelo contrário, né? Ele é um isolante. D, a madeira, uma vez que as árvores atraem raios em dias de tempestade, nada a ver também, né? Madeira também não conduz eletricidade. Pode, em determinados casos, serem usada como um isolante em determinadas situações. A 5. Isabel verificou que o ferro elétrico de 1000 watts, por ficar muito tempo em funcionamento, causa gasto excessivo na sua conta de energia elétrica. Como medida de economia, ela estabeleceu que o consumo de energia desse aparelho deveria ser igual ao de um chuveiro de 4.400 watts, ligado durante 15 minutos. Nessas condições, qual deve ser o tempo máximo de funcionamento do ferro em minutos? Gastar o mesmo, pessoal. O ferro gasta bastante também. Então, você tem 4.400 watts, né? A variação de tempo aí é 15 minutos. Portanto, a potência de 1000 watts, que é do ferro elétrico, uma potência de 1000 watts. Então, para um mesmo consumo de energia, nós vamos ter aí 4.400 vezes 15 minutos, é isso que vocês vão fazer. 4.400, que ele está dizendo ali que é o chuveiro, 4.400 vezes 15, porque são 15 minutos, dividido por 1000, porque o ferro elétrico é 1000 watts. E aí você vai ter uma variação de tempo de 66 minutos. Portanto, alternativa C. 66 minutos, pessoal. Tá? 66 minutos. 6. Um automóvel tem entre seus componentes uma bateria e um alternador. Sobre esses componentes, considere as afirmações seguintes. 1. A bateria é um gerador eletromecânico. 2. O alternador tem a função de recarregar eletricamente a bateria. 3. O alternador é um gerador eletromecânico. 4. A bateria, entre outras funções, fornece corrente elétrica para acender os faróis do carro. Marque a alternativa que apresenta sentenças corretas. Nós temos aí a alternativa E. A 2, o alternador tem função de recarregar eletricamente a bateria. Sim, o alternador que vai fazer com que recarregue, senão não vai recarregar, né? 3, porque aí, pessoal, é o tipo de energia transformada, né? Quando você liga o motor do carro, o alternador funciona. Se o alternador não funcionar, o motor não vai funcionar e não vai carregar a sua bateria. Por isso que o carro, quando ele fica muito tempo parado, descarrega a bateria, né? Aí você tem que mandar carregar para poder ligar o motor, né? Pela função do alternador, tá? E a 4, a bateria, entre outras funções, fornece corrente elétrica para acender os faróis do carro. Exatamente. Se não tiver bateria, não vai acender farol nenhum. 7. Explique o funcionamento de uma torneira elétrica comum. Ainda bem que aqui no estado onde a gente vive não precisamos nem de torneira elétrica, né, pessoal? A água já sai quente da torneira, né? Não precisa esquentar nada. No sul é muito comum, todas as casas têm torneira elétrica, né? Porque lá é frio, né? Então ele pediu para explicar esse funcionamento. O que acontece? O aquecimento do resistor, a torneira elétrica ela tem um resistor, a torneira elétrica tem um resistor. Por quê? A torneira ela não é ligada na tomada, ela tem um resistor que vai aquecer ela. Então, o aquecimento do resistor da torneira é conduzido para a água.
Só isso, aí vai aquecer a água. Esse é o funcionamento, tá? 8. Qual é o elemento de um chuveiro elétrico que fornece calor esquentando a água? O resistor, né, pessoal? Alternativa A. A água passa pela resistência, né, que é o aparelhinho que eu expliquei para vocês. Aí, essa resistência aquece essa água, tá? 9. Uma lâmpada ligada a uma tomada de 127 volts dissipa uma potência de 60 watts. Pessoal, volts é uma coisa e watts é outra, tá? De 60 watts e tem uma vida média de 750 horas. Ao final desse tempo, qual é a quantidade de energia elétrica em kWh consumido por ela? 45, pessoal. Mesma conta que você vai fazer. Ela está ligada, essa informação aqui ligada a 127 volts, é a tomada, quando diz lá, se o aparelho pode ser ligado no 110 ou 220, esse é volts. E watts é a potência do aparelho, tá? E não qual é a frequência que ele vai ser ligado. Então, vai ser a alternativa A, 45. 10. Um ferro elétrico com potência de 7.500 watts é utilizado 4 horas por dia durante 5 dias do mês. Nossa, 4 horas por dia é muito, hein? Nesse período mensal, qual foi o consumo de energia elétrica do aparelho em kWh? 15, pessoal. Só fazer aí, mesma coisa, fazer a transformação. 750 watts transformado em quilowatts dá 7,5 watts, né? Ele é utilizado 4 horas por 5 dias. 5 dias, um dia tem 24 horas vezes 5 vai dar um valor. Você multiplica isso 4 horas e você vai ter o valor no mês, tá? Em 5 dias do mês. Então, vai dar 15. Pessoal, aí tem essas questões aí do desafio Max, que nós vamos fazer na próxima aula, tá? Vamos encerrar esse daí, porque depois a gente já tem a unidade 4, e vamos falar sobre os tipos de energia. Por hoje é só, pessoal. Beijo a todos, fiquem com Deus.